Oficina Distrito HQ. Olá, pessoal. Bem-vindos aí à sétima aula da Oficina Distrito HQ. É uma aula que deu uma atrasada, né? Eu tive um problema aqui no meu ombro. Já está bem melhor, mas realmente me deixou de molho aí por uns 4, 5 dias. Então a gente pode retomar, tá? Como eu havia avisado pelo e-mail, a gente não vai ter a live essa semana, mas até seria possível fazer uma live nesse sábado, mas só que como não passei material para vocês, não adiantaria muito, né? Então a gente joga para o final do curso, a gente faz mais uma live e acerta esse processo, tá? Então, sem mais delongas, nós já tivemos aí algumas experiências com tiras, nós já tivemos algumas experiências com outros experimentos narrativos, né? E já demos uma desenvolvida no personagem que a gente vai trabalhar na nossa história e no roteiro que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente já tem um solo, né, para a gente poder começar a construir o nosso quadrinho que a gente vai publicar, né, no processo final aí da oficina. Que a gente vai conversar hoje faz parte de um processo que eu pensei e repensei com relação às aulas da oficina, né? Que é perspectiva, né? A ideia de dar uma aula sobre perspectiva parte do princípio de que nós teríamos muitos alunos que não desenham, né? Mas não são muitos alunos, né, que não desenham, que participam da oficina, né? Então, para mim, não faz muito sentido fazer uma aula inteira sobre um assunto tão complexo quanto a perspectiva e que exigiria um curso, né, somente dedicado a esse processo de perspectiva, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre o que é perspectiva, mas dentro de um outro olhar, né? Na verdade, dentro de um olhar mais narrativo, dentro de um olhar que né, onde são inseridos os nossos personagens, dentro das nossas narrativas, na nossa história. A gente já tem uma história, a gente já tem um plano, a gente já sabe onde que os acontecimentos, né, quais os locais dos acontecimentos vão ocorrer, né? Então a gente precisa pensar como que a gente representa esses locais e, mais importante, como que a gente consegue representar isso a favor da história que a gente está contando, né? Então, o que eu vou falar para vocês nessa videoaula é sobre o uso da perspectiva como ferramenta narrativa, né? Não ensinar a fazer perspectiva, né? Existem algumas opções para se aprender a fazer, a desenhar perspectiva. No YouTube a gente conta algumas aulas, eu posso fazer umas seleções para vocês e apresento para vocês na live. Existem vários livros sobre perspectiva que podem ajudar vocês, e eu vou apresentar alguns para vocês na live. Um que eu acompanho há muito tempo é esse Perspectiva para Principiantes, né? Uma edição portuguesa, e tem bastante coisa sobre perspectiva e dá um panorama interessante sobre o quão complexo, né, é o trabalho de perspectiva para a criação visual, né? A ideia do curso é que a gente possa fazer quadrinhos sem precisar nos apoiar nesses elementos acadêmicos formais que precisam ser desenvolvidos com bastante estudo. A ideia é que a gente possa simplesmente utilizar esses elementos a favor do que a gente quer contar. E existem diversas maneiras da gente contornar esse uso mais realista da perspectiva a favor de elementos realmente narrativos, tá? Então, só para apresentar para vocês, né, para quem não conhece a perspectiva, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, como a gente sabe, como a gente, né, alguns já devem saber, a perspectiva mais usual, né, é o que a gente chama de perspectiva com um ponto de fuga, né, quando a gente tem esse ponto que parte da linha do horizonte, né, e ele parte a partir de múltiplas linhas
linhas paralelas ou não, mas que se encontram nesse ponto no horizonte, e é a partir desse ponto que a gente constrói as nossas formas básicas que vão dar formas aí aos diversos elementos que a gente vai desenhar, né? Você tem aqui o ponto de fuga e as linhas que partem do ponto de fuga, né? Nós temos essas linhas perpendiculares que vão descer até onde a gente tem a base aqui do nosso solo, tá? E vai ser a partir desses elementos, dessas linhas, que a gente vai poder construir, né, as nossas formas básicas para construir os nossos desenhos. Como que a gente pode transformar essas linhas no desenho que a gente quer construir. Tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês, né? Tipo, a ideia realmente não é ensinar vocês, mas entender esse processo da perspectiva. Lógico que aqui no desenho digital a gente tem um monte de facilidades, né, para essa produção desse desenho, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, é, qual que vai ser o grande diferencial aí que a gente vai ter? A gente tem esse primeiro ponto, um ponto de perspectiva, perspectiva com um ponto de fuga. E aí a gente tem a perspectiva com dois pontos de fuga, né? A ideia da perspectiva com dois pontos de fuga é que você constrói o seu elemento, não é o elemento que você vai, cenário que você vai querer construir, né? A partir do encontro dessas linhas, sempre aí podendo, né? Então, uma construção muito semelhante, muito parecida com a construção da fotografia, onde você faz o cenário, a parte que você quer trabalhar do cenário, né? E você isola a imagem que você quer e ela vai estar dentro aí dessa sua perspectiva, né? E lembrando sempre que a perspectiva ela também vai se aplicar aos corpos humanos, né? Então você tem essa possibilidade de inclusive ter elementos humanos diferentes posicionados, né? Em posições diferentes, respeitando uma perspectiva. Então, esse uso, né? Você ter essas duas vistas, né? Desse ponto, dessa perspectiva com dois pontos de fuga. E o que a gente vai ter com perspectiva de três pontos de fuga, né? É essa perspectiva onde você tem aqui, eu pus uma linha do horizonte bem suspensa, né? Geralmente é uma vista de cima, né? E aí você tem um, dois e três pontos de fuga, né? E as linhas, elas vão se conectar a partir desse ponto, né? Então, a partir desse ponto, você pode construir novamente, né? Você constrói um ambiente e você pode editar esse ambiente depois, né? Sempre ligando um ponto ao outro.
E aí você constrói a sua vista, né? Agora, né, você vendo o seu objeto, né? Com um ponto de vista, um segundo ponto de vista, que é a lateral, e um ponto de vista de cima, né? Que você pode ver prédios, você pode botar um Homem-Aranha aqui, uma visão de cima, constrói panoramas bem interessantes, né? Dá para você fazer isso com um prédio, é um processo bastante de estudo. Essa perspectiva com 3 pontos de fuga, ela é muito útil narrativamente, mas exige muito estudo também, muito trabalho, né? Então, é aquilo que, como eu disse, né? A gente não vai focar nesse elemento. Então, o que que é esse vídeo, né? Eu já que falei desses 3 pontos de fuga, né? Sobre o que é que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou fazer mostrar para vocês algumas opções de perspectiva que são mais narrativas, né? E com foco específico em uma perspectiva que a gente vai falar um pouquinho mais no final do vídeo, tá? Então, só para mostrar para vocês, tá? Eu vou começar aqui. Um artista brasileiro que tem um trabalho interessante é, com essa perspectiva expressiva, né? Vai ser o Marcelo de Salete, tá? O Marcelo de Salete, esse aqui é um álbum dele chamado Risco, tá? Aqui já dá para ver, ó, o uso que ele faz já na capa da perspectiva, né? A gente tem essa perspectiva com um ponto de fuga, né? Ó. Dá para a gente observar como todas as linhas, né, partem do centro, de um ponto, né? E vão construindo, né? Enquanto que as linhas da frente dos prédios, elas são ainda paralelas e retas, né? Então a gente tem esse um ponto de perspectiva onde os ângulos representam só um lado, né? Dos objetos que estão sendo criados, tá? Então o de Salete ele trabalha muito bem com esse um ponto de perspectiva e resolve bastante o problema dele. Aqui a gente tem uma outra cena com um ponto de perspectiva. Então, aqui tem uma imagem, por exemplo, com esse um ponto de perspectiva, todas as linhas elas migram para um único ponto aqui no centro, né? Dá para ver que a construção da imagem para a perspectiva é maior do que a imagem que está sendo representada aqui, né? E isso permite com que ele faça essa perspectiva de maneira mais direta, de maneira mais simples, né? Mas ainda assim a partir de uma observação, tá? Então, se a gente fala de perspectiva, a gente fala muito sobre essa observação do espaço, tá? Outro artista aqui que eu trouxe para vocês sobre perspectiva, também uma perspectiva simples, né? A ideia não é mostrar para vocês grandes artistas da perspectiva com uma inspiração que vocês não vão atingir, pelo menos não a partir dessa aula, mas a ideia é mostrar para vocês que a perspectiva ela não precisa ser algo extremamente complexo ou que exija um acabamento perfeito para funcionar. Esse aqui é o trabalho do Mário César, é o quadrinho Entre Quadros, né? Esse é a história Ciclo Completo, tá? Esse é um quadrinho do Mário César, aí, conhecido pela Bendita Cura, né? E aqui a gente tem um exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Esse exemplo dessa perspectiva do Mário, que também é de um ponto só de perspectiva, né? A gente tem todos os pontos migrando aqui, seguindo essa linha da rua, né? Dessa rua Augusta, acredito, né? E essa perspectiva ela vai se unir lá no ponto de fuga, né? E é da onde parte todas as linhas que compõem a perspectiva. Não é uma perspectiva perfeita, né? O Mário ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com como que ele vai, e aí é essa a grande questão para a gente, como que ele consegue receber e posicionar os personagens dele na história, né? Então ele tem essa perspectiva que ele vai construir o suficiente para que os personagens se encaixem na história, eles passeiem
pela rua e eles têm um diálogo, né? Então, a preocupação de fazer um desenho arquitetônico, ela não está lá, né? A ideia é fazer com que funcione o suficiente para que a história seja crível, né? Outro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é aí já é um exemplo talvez mais que gere mais angústias, né? É o exemplo de um dos melhores desenhistas do quadrinho brasileiro atual, um desenhista que trabalha muito bem a perspectiva, trabalha com bastante é, referência fotográfica, né? Que é o Rafael Coutinho. Eu vou mostrar para vocês aqui uma perspectiva tirada da revista do álbum, né? Na verdade, do livro. Eu resisto a falar um pouco a palavra graphic novel, mas é desse livro que ele desenhou, que é o quadrinho Mensur, né? Da Quadrinhos Garcia, do Rafael Contígio, tá? Um quadrinho bem interessante, assim, um dos quadrinhos que eu curti muito ler e que aonde o Rafael Coutinho realmente mostra toda a capacidade desenhista dele, todo o domínio do traço que ele vai ter, como que ele vai usar é, um ponto de vista mesmo cinematográfico para construir a visão dele, como que ele vai usar uma narrativa cinematográfica mesmo, assim, para fazer esse quadrinho dele, mas ao mesmo tempo em que é cinematográfico, é o tipo de adaptação dessa visão cinematográfica da câmera na mão que anda pelos ambientes fechados, só que transformado para a linguagem de quadrinho de uma forma que talvez só o quadrinho conseguiria adaptar. Esse é um dos elementos mais legais aí do quadrinho do Rafa Coutinho. Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui do Rafa Coutinho. É um exemplo, novamente, de um ponto de fuga, né? Tá? Para vocês verem, todas as linhas elas convergem para um centro, né? E vocês podem ver o detalhamento que ele vai utilizar, como que ele dá vida para esse ambiente, né? Mesmo que o ambiente que não tenha ainda personagens inseridos, né? Ele faz com que ele seja crível, né? Ele torna o ambiente um personagem, né? Essa história mensura, ela passa por diversas cidades. O Rafa Coutinho vai transformando esses ambientes, essas cidades em personagens da sua própria história, usando a perspectiva para dar essa credibilidade, tá? Com relação aos dois pontos de perspectiva, eu tenho alguns outros exemplos aqui para mostrar para vocês, principalmente no que se refere a posicionar um personagem, né? Se um ponto de perspectiva ele tem essa perspectiva de um ponto de fuga, tem essa profundidade, né? Mostra um tamanho indefinido de um elemento, de um cenário, né? Tem uma razão narrativa que do distante, que é do amplo, né? E também uma direção do olhar. A perspectiva com dois pontos de fuga, ela tem essa intenção de posicionar o ambiente, né? de de um aspecto mais fechado, né? Onde você possa ver aonde que determinados elementos se colocam numa área mais ampla. Então, vou mostrar para vocês aqui o exemplo do André Kitagawa, quadrinista brasileiro aí, excelente. Lançou recentemente o Risca-Faca, que é um quadrinho aí bem interessante, bem legal. E o André Kitagawa ele tem esse desenho expressivo, esse preto e branco expressivo dele, do traço, né? E observa como que que os dois pontos de fuga, né, ajudam a dar forma para esse ambiente, esse bar, né?
posicionando quem está em primeiro plano, com quem vai estar em planos mais afastados, né? Ah, dando volume para os elementos, né? Que são aqui, que estão colocados no balcão, né? Aqui a gente tem o fundo do bar, né? Então a gente tem aqui esse uso dos dois pontos de fuga para dar esse volume para um determinado ambiente, né? Um quadrinho de Brasília que usa bastante a perspectiva para fazer a sua contar a sua história é esse zinzinho chamado Metrô, tá? Produzido pelo pessoal aqui do coletivo Incoerente Coletivo, que é de Taguatinga, né? Parte do pessoal é de Taguatinga. E eles lançaram esse material, que é um quadrinho sobre estações de metrô de Brasília, né? O foco são histórias contadas no metrô de Brasília. E impossível, né? Você pensar em contar a história do metrô de Brasília sem pensar em perspectiva, né? Então, eles usam bastante referência fotográfica e pontos, né? Perspectiva com dois pontos de fuga, né? Para construir, dar o volume dessas construções que são as estações, que são esses blocos, né? As catracas do metrô, né? Ou seja, você dá volume para o seu ambiente, inserir esses elementos nesse ambiente, né? Diferente do primeiro, um ponto de fuga também tem essa questão do volume, mas tem essa questão da distância, né? Dele apontar para uma fuga, para um elemento, enquanto que aqui você tem essa questão do volume, você não está apontando para um elemento só, você está construindo o espaço e dando volume às formas do seu espaço a partir dessa perspectiva com dois pontos de fuga, né? Um exemplo já bem conhecido, e que eu já falei bastante, é um desses artistas que eu sempre vou falar por aqui, é exatamente o trabalho aí do Marcelo Quintanilha, né? O Marcelo Quintanilha é um grande desenhista brasileiro, né? É um grande desenhista. Quando ele quer ser realista, ele vai trabalhar com perspectiva perfeita. Ele tem essa intenção, né, do realismo, principalmente nessa história aqui. Tá? Essa história aqui é o fabuloso quadrinho brasileiro de 2015. Essa história que eu estou mostrando para vocês é do quadrinho Palco de Vidro, né? Um quadrinho que ele lançou aí em 2014, 2015, e que ele vai buscar esse realismo no traço, nesse traço preto e branco dele, com bastante retícula, né? E aí ele vai usar a perspectiva a favor desse realismo. Opa, esse aqui. Então, ele vai usar essa perspectiva realista, né? Para posicionar os seus elementos de cena. A gente tem aí os personagens, os móveis, né? E ele vai dimensionando isso, né? Usando a perspectiva a seu favor, até chegar nesses momentos aonde a gente vê que o uso do três pontos de perspectiva com três pontos de fuga, né? A gente vai voltar nessa imagem já já. Eu quero mostrar para vocês uma imagem mais simples antes, tá? Só para a gente entender. Aqui é um quadrinho chamado Panza, do Caio Oliveira, né? Caio Oliveira, que é conhecido aí na internet. O Panza, ele vai contar a história uma história sobre o Sancho Panza, né? Uma história, um fanfic sobre o Sancho Panza, escrito depois da morte do Don Quixote, né? E ele vai utilizar essa perspectiva com três pontos de perspectiva, né? Que vocês podem observar, para contar, mostrar essa câmara, mostrar o último lugar de descanso do Don Quixote, as pessoas rodeadas, né? Mostrar como que ele está, de certa forma, dar um aspecto psicológico para esse ambiente, né?
A perspectiva com 3 pontos de fuga, ela constrói um ambiente, né, com uma profundidade, mas é uma profundidade que é diferente da profundidade da perspectiva de 1 ponto de fuga. É uma profundidade que ela tem um peso, né? Ela tem um ponto ali onde ela vai, onde ela desce, né? Uma gravidade, né? Aqui a gravidade é a gravidade em torno da cama, né? A cama, todas as linhas convergem, né? Vão convergir para esse meio aqui de baixo, trazendo a vista toda aqui para baixo, né? Que a gente pode ver pelas linhas aqui da cama e que a gente pode ver também como que o Marcelo Quintanilha vai usar esses 3 pontos, essa perspectiva com 3 pontos de fuga, para construir esse ambiente carregado, que é exatamente o momento em que a personagem da história começa a ter, né, uma visão desagradável com relação, ele começa a ser afetada psicologicamente pelas paranoias que ela está tendo na cabeça, né? Então, essa visão, observa como as linhas vão apontando para baixo, né? Apontam para os personagens, fazem uma visão de cima para baixo, que é como se construísse uma prisão, né? Um ambiente fechado ali, em que os personagens estão inseridos, constrói uma atmosfera, né? E essa atmosfera, ela tem esse vetor, né, de cima para baixo, de gravidade, né, e que essa perspectiva ajuda a construir, tá? O próprio Coutinho, também no Mensur, ele vai usar bastante, né, essa perspectiva com 3 pontos de fuga, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, nessa cena, que mesmo uma cena comum, né, uma fila do banco aqui, né, nos caixas, a gente tem esse uso, ó, como as linhas vão convergindo para baixo, né? Você tem uma visão de cima e aí você tem as linhas, né? A linha, essa linha aqui que é o primeiro ponto de fuga um, essa linha da mesa, né, paralela, que é o ponto de fuga 2. Observa como a gente tem o quê? A gente tem uma curvatura, né, essa curvatura que se dá ali pelo uso, né, como se fosse uma visão de uma câmera mesmo, de uma câmera de segurança, né, o olho de peixe, né, a curvatura da lente, tá? Então a gente usa todos esses elementos aqui que o Coutinho vai usar para construir essa imagem dele, essa perspectiva dele, né, que tem essa intenção de contar essa história. Tá? Outro exemplo que a gente vai ver, esse aí é um exemplo de uma perspectiva de 3 pontos de fuga, complexo também, que constrói um ambiente fechado, que aponta para os personagens, posiciona os personagens no ambiente, né? Então ele faz esse uso da perspectiva de maneira exemplar, assim, e principalmente da maneira que ele consegue fazer, né? A questão da perspectiva é estar atento às suas possibilidades, né? Porque você precisa estudar perspectiva para fazer a perspectiva funcionar, tá? Agora, tudo isso que a gente está falando fazem parte dessa perspectiva que busca representar a realidade de maneira mais próxima do real, né? Ou seja, obter um realismo com a sua perspectiva. O que eu quero chamar a atenção é para um outro tipo de perspectiva que o MacLeod vai chamar de perspectiva oblíqua, né? E que, na verdade, vai se tratar de uma perspectiva que não representa a realidade, mas que posiciona a distância dos elementos, né, a partir de um significado, né, a partir de uma ideia que você aprende visualmente como é que ela vai funcionar, dispondo elementos, seja por diferença de tamanho, seja por diferença de traço, né, dentro de um mesmo tabuleiro, como se fosse um tabuleiro que você visse ele relativamente virado ali, e você pudesse visualizar esses elementos. É por isso que vem esse nome oblíquo, né? Você não tem essa visualização angular, né? Você pega um outro ponto de vista ali. Um exemplo que a gente tem, um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é esse primeiro, Billy Soap, Gabriel Góes, tá? Uma das histórias que vai ter aqui, que chama Soap 3D, tá? É uma história 3D,
E aqui a gente consegue visualizar bem como que é essa perspectiva oblíqua, né? Você não tem linhas, pontos de fuga, você não tem linhas do horizonte, você não vê o horizonte, você vê chão, né? Você está vendo o solo de baixo até em cima, como se o solo tivesse virado em direção à câmera, e você tem os elementos dos dinossauros aí separados por cor, né? Separado pelo tamanho, pela expressão, pela espessura da linha, né? E assim ele vai construindo essa perspectiva dele, que não pode mais nem se usar o nome perspectiva, mas que é uma simbolização, né, dessa distância entre os elementos, né? Isso é um tipo de uso que vai estar marcado, por exemplo, quando o renascentismo, né, quando o renascentismo ele institui a perspectiva clássica, né, ela deixa de lado, resolve não utilizar mais certos paradigmas visuais que eram utilizados na Idade Média, por exemplo, né? Onde a pintura da Idade Média, a pintura românica, né? Ela vai trabalhar menos na representação e mais no significado, né? Você vai ter esses elementos que você vai entender porque você aprendeu que eles são dessa maneira. Então, essa perspectiva oblíqua ela funciona porque você entende que aquilo funciona daquela maneira, que aqueles elementos estão colocados à distância, não porque você está simulando a vista, né? Não porque simula-se uma profundidade, mas porque você existe um processo de aprendizado do olhar ali que faz com que você entenda o que está próximo, o que está longe, né? Um exemplo que fala diretamente dessas artes medievais é a perspectiva que João Oliveira, por exemplo, né, vai trabalhar. Aqui a gente tem a Guerra do Reino Divino, João Oliveira trabalha com essas artes tradicionais, remetendo à xilogravura e à literatura de cordel, né? Então a gente vai ver nesse exemplo que a gente está dando que é o mesmo exemplo da arte do Gabriel Góes. A gente tem o que está mais distante, a gente está vendo somente o chão do quadro até em cima, né? E os elementos que estão distantes, eles vão estar mais em cima, os elementos que estão mais próximos da gente, eles vão estar mais embaixo, né? Observa essa aparência que a arte vai ter, por exemplo, com aquele Codex Colombino, que eu mostrei para vocês, né, que era uma forma de comunicação visual utilizada ali na pré-colombiano, né? Então, essa perspectiva oblíqua ela está muito próxima dessa representação por significado, né? Uma representação que não tem a intenção de simular uma realidade, mas que constrói, né, a sua realidade a partir das suas próprias regras. Você entende visualmente o processo que está se construindo ali, né? Que a gente tem mais um exemplo, a gente pode observar aqui esses guardas jogando cartas, né? Como a gente vê como que a mesa, o tampo da mesa é colocado de maneira quase de frente para a vista, né? E a gente identifica quem está próximo, quem está embaixo, quem está mais longe, quem está em cima, né? Então não existe aqui uma regra de aproximação que tenha a ver com o tamanho dos personagens, por exemplo. Até tem, né? A gente pode observar aqui nessa imagem que os personagens mais distantes aqui são menores do que quem está aqui na frente, né? Mas é mais uma relação de posicionamento dentro desse quadro, dentro desse tabuleiro que vai se tornar o quadro, que vai dizer o que está longe e o que está próximo, tá? Um exemplo também, outro artista que vai usar esse mesmo exemplo, esse mesmo tipo de perspectiva, que não é perspectiva, né? Que vai trabalhar essa perspectiva que é totalmente simbólica, é novamente aqui o Kitagawa, tá? Nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Observa como, né? O chão ele está todo à vista aqui, né? O asfalto, não existe um ponto de perspectiva aqui, né? Você tem essa representação como se fosse um tabuleiro, e aí você sabe, né? Que você está vendo, o carro está embaixo, o personagem está em cima e a placa está mais longe, né? Você sabe que existe uma proximidade, uma distância pelo posicionamento dessas peças no tabuleiro,
né? Então, o oblíquo vem justamente dessa ideia de que você está vendo um tabuleiro, né? Você está em cima dessa visão, tá? A representação da perspectiva, ela não é apenas se dá por essa representação oblíqua, né? Você pode ter representações, como o caso aqui desse quadrinho Dimas e De Luca, tá? Esse Dimas e De Luca, que é um quadrinho aqui do Heitor e Ida, que vem aqui no GBGB de fevereiro de 2013, né? A gente vai encontrar aqui essa representação aqui, ó, da perspectiva da estrada, né? Que é um ponto teria uma perspectiva com um ponto de fuga, mas também não está muito preocupado com aonde que as linhas vão entrar, de que maneira que elas vão funcionar. O que ele está preocupado aqui é com uma atmosfera da imagem que está construindo e que a gente pode ver, por exemplo, pela massa de preto, pelo espaço com que ele usa para contar a narrativa dele, né? Então, a preocupação aqui é outra, né? A preocupação aqui é contar a história e não fazer uma representação fotográfica de um determinado espaço, né? A gente vai encontrar esse tipo de pensamento também em Transubstanciação, do Lourenço Mutarelli. O Lourenço Mutarelli vai trabalhar bastante com essa perspectiva que ele não está preocupado se ela vai funcionar ou não vai funcionar. A perspectiva do Lourenço Mutarelli aqui, a gente sabe, a gente percebe que o Mutarelli está preocupado, ele entende, né, essas relações de perspectiva como construídas pelo renascentismo, né, pela perspectiva clássica. A gente vê nesse prédio aqui, que é um prédio de dois pontos de perspectiva, dois pontos de fuga, mas ele não se preocupa em representar isso de maneira realista, né? A preocupação do Butarelli é criar mesmo esse aspecto estranho, esse estranhamento, né? Que vai ser esse processo, essa intenção narrativa dele, da história dos personagens, né? Esse desagradável, né? Que é que ele gostava e até hoje ainda gosta de criar e de passar a partir de seus desenhos. Então, a preocupação dele com a perspectiva é última, né? A preocupação dele é mais a expressividade desse traço, tá? Então, a gente teria, aí, resumidamente, três instâncias de preocupação, de criação de perspectiva, de aplicação da perspectiva. Uma é essa perspectiva realista, que a gente encontrou, né, no caso do Quintanilha, mas que a gente vai encontrar, por exemplo, no RG. Né? O RG ele tem uma construção de cenário realista, né? Uma preocupação com a perspectiva clássica, né? E, como o próprio MacLeod vai falar, é uma oportunidade que o RG encontra para criar essa relação que ele faz entre o desenho cartunesco e o fundo rico em detalhe, né? De acordo com o MacLeod, vai gerar essa relação reconhecimento do leitor com o personagem, fazer o personagem entrar dentro da história, o leitor entrar dentro da história, né? Então você tem esse realismo, essa aplicação realista da perspectiva no seu cenário. O outro aspecto é a verossimilhança, né? Como é o caso de transubstanciação, como é o caso, por exemplo, do Kitagawa. Você vai ter o uso da perspectiva, mas essa perspectiva ela não tem como elemento primordial uma representação detalhada da realidade. Ela se entrega a uma necessidade do narrar, né? E por último você tem esse uso simbólico da perspectiva, onde a perspectiva ela não segue uma regra, né? Não segue uma regra clássica da perspectiva. Você usa um cenário que é vivo, que é cartunesco, que tem uma sua própria regra para indicar o que está distante, o que está próximo, né? Que se corresponde a é, essa perspectiva oblíqua, né? Que remete aí a essas artes, a essa arte quase iconográfica, é, precisa, que constrói sua própria regra de funcionamento, e que você observa e aprende quando você vê a imagem, né? Então, basicamente, é isso que a gente fala sobre perspectiva.
né? Como você pode ver, a gente não vai ensinar perspectiva. Eu queria que vocês pensassem sobre perspectiva, sobre o porquê da perspectiva, né? Não sobre como fazer, mas por que fazer, né? De que maneira atende às necessidades da sua arte, tá? E a gente conversa mais um pouquinho sobre perspectiva na nossa live, mas com foco principalmente no cenário, né? O cenário como esse elemento que vai receber os seus personagens, que vai receber a história, que vai contar a história junto com os outros conjuntos de traços que são, né, os personagens e textos, eventualmente. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula, que é a videoaula 8. A gente vai começar a falar um pouco sobre linguagem de quadrinhos, tá? Então, fiquem atentos. Até a próxima.